né? Para nós encerrar essa campanha com chave de ouro. Eu creio, né? Que nós estamos encerrando com chave de ouro. Assim vai dizer a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos. Aleluia. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aleluia. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Glória a Deus. E saltando ele, pôs-se em pé, e adorou, aleluia, e andou, e entrou com eles no templo. Glória a Deus. Andando, saltando e glorificando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Essa palavra, eu estou lendo ela, igreja, mas só o Senhor é que vai colocar as palavras na minha boca. Altíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, nesta hora santa e gloriosa de oração, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Também, meu Deus amado, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da igreja, porque só de nós estarmos aqui nesta noite, aleluia, Jesus, é um milagre muito grande, Senhor, aleluia, porque nós não estamos aqui em vão, Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, aleluia. Assim, Senhor, como aquele homem que eu ali, meu Pai, naquele templo, Jesus, e o Senhor fez um grande milagre acontecer na vida dele, Senhor. Eu creio que todos nós que estamos aqui nesta noite estamos recebendo o milagre das mãos do Senhor, porque o Senhor é aquele que não despede a Tua igreja, meu Pai amado, de mãos vazias. Nós não viemos aqui, Senhor Jesus, para sair daqui desconfortados, Senhor, mas estamos aqui para, meu Pai amado, receber das mãos do Senhor um grande milagre. Deus tremendo, Deus poderoso, seja com a igreja nesta noite, seja comigo também, Senhor. Eu não sei, Papai amado, de que maneira, de que forma, Deus, eu vou falar, Papai, da Tua palavra, mas não sou eu nesta noite ministrando, mas é o Espírito Santo de Deus que vai colocar as palavras certas na minha boca, Senhor. Seja conosco nesse momento, nesta hora, Pai. Esta é a minha oração nesse momento, e assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podeis aceitar e louvar a Deus com as suas palmas, amada igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, essa campanha, alguém quebrou ela. Na campanha passada foi uma prova, uma luta com o pregador, pregar a palavra de Deus aqui. Mas o Senhor Jesus não deixou eu envergonhada. No mesmo momento que o pregador não ia pregar, o Senhor chegou até ele e disse: você vai sim pregar minha palavra. Aleluia. Porque muitas das vezes, igreja, a pessoa começa a rejeitar,
Senhor, Ele quer, aleluia, Jesus, que aquela pessoa faça a obra dele. Porque aquele dia, quando eu cheguei na pessoa e falei para pregar a palavra de Deus, disse para mim que não. Mas o Senhor, aleluia, Jesus, tocou naquele coração e veio e trouxe a palavra de Deus. Mas nessa quarta-feira já tem pessoa quebrando a campanha. No último dia da campanha, pode ser hoje o dia do grande milagre. E a pessoa vai e ainda quebra, aleluia, a campanha do Senhor Jesus. Quem não quebrou a campanha tem um milagre a receber. Mas até hoje eu não recebi. Mas ainda vai chegar o teu momento de receber, porque você obedeceu a voz de Deus. Então a palavra de Deus nesta noite vai dizer sobre a vida de um homem aleijado. Amém, igreja? A cura do aleijado. Igreja, se Deus curou aquele aleijado, por que que não pode dar um milagre para nós nesta noite? Então a palavra de Deus nesta noite fala sobre a vida dele. Igreja, muitas das vezes quando a mulher está grávida, ela espera de uma criança, aleluia, chegar ao mundo perfeito na saúde, né? E aí ela passa o tempo todo feliz, contente, porque vai dar à luz a uma criança. De repente essa criança chega nos braços dessa mãe, e aí essa criança é uma criança aleijada. Mas essa mãe, por ser uma mãe, não vai desprezar de forma alguma. Ela não vai abandonar, porque o Senhor Jesus, aleluia, está com ela e com a criança. Portanto, aquele homem, ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Mas a mãe dele, eu creio em Deus, que o mesmo amor que ela ia ter, se esse menino não fosse aleijado, ela teve também, como mesmo ele sendo aleijado. E o nosso Deus, então, o amor dele por aquele homem era muito mais maior do que o amor daquela mãe, porque chegou o momento certo, a hora certa, Deus fez o milagre acontecer. Então a Bíblia vai dizer, né, que, aleluia, existia um templo chamado Formosa, né, que ali era o templo dos milagres, aleluia, Jesus. Como essa igreja também significa o templo dos milagres, né? Porque o homem e a mulher de Deus, quando ele está com a vida no altar de Deus, que ele estende a mão e ele ora, acontece o milagre, né? Só basta crer e confiar, porque a fé fala muito alto, né? E se crer e confiar, verás a glória de Deus, né? Porque dentro dessa igreja uma pessoa deixou a muleta. Apesar de que não voltou mais, mas isso não importa. O que importa é que aqui ela recebeu a cura. Isso é momento de nós agradecer o nosso Deus todo dia, porque a muleta está ali, ela está caminhando, né? Não para a glória minha, para a glória de vocês, mas para a glória de Jesus. Jesus provou para ela que aqui dentro dessa igreja tem homem e mulher de Deus. Então a igreja vai dizer que esse homem, todos os dias, ele ia ali naquela porta formosa que era o templo dos milagres. E ali ele assentava ali naquela porta e ficava esperando, porque com certeza ia chegar alguém ali para poder orar. Porque Pedro e João, com certeza ele orava cedo, orava meio-dia e de tarde, ou ele orava cedo e à tarde, né? Mas eles oravam porque disse que eles, aleluia, chegou ali na hora da oração à nona. Quer dizer, 3 horas da tarde eles estavam ali orando, estavam ali clamando a Deus, né? Vai saber se aquele horário de 3 horas é um horário frio, ou um horário chuvoso, ou um horário caloroso, né? Mas ele estava ali orando, estava ali preparando a tua vida com o Senhor. E aqueles 2 homens, eles caminhavam juntos. Porque Deus, quando Ele levanta, aleluia, pessoas para buscar a presença dEle, sempre Ele prepara 2 em 2. Para que um serve de testemunha para o outro. Nunca Ele via um sozinho, Ele sempre via 2 em 2 para poder orar, né? Porque o mesmo nosso Deus, o mesmo próprio Jesus, quando Ele andava, Ele nunca andava sempre andava com ele uma grande multidão. Uns era para receber
discípulos, né? Então ele nunca deixou que uma pessoa ande sozinho, sempre de 2 em 2, para que uns ajude o outro, né? Caminhar, e para que sirva de testemunho também um para o outro. Então a Bíblia levantou 2 homens, aleluia, não só 2 homens, né? Levantou Pedro e João para caminhar junto, mas não levantou só eles 2. Porque Filipe também, quando ele andava em Samaria, ele também orava, né? E ali as pessoas enfermas também eram curadas. Ali também, né? As pessoas perturbadas recebiam também libertação, né? Portanto, quando Filipe andava por ali tinha um homem chamado Simão, que usava uma mágica, né? Ali para ele dizia para todo mundo, enganando o povo do Senhor, que aquilo que ele usava era uma personagem de Deus, mas não, era uma personagem maligna. Porque ele andava enganando o povo, né? E ali ele andava fazendo as suas mágicas e falando que era de Deus, mas não era de Deus. Aleluia. Que quando Filipe chegou àquele lugar, Filipe começou ali a libertar o povo. E de repente Simão também começou a crer, né? Nas orações que Filipe fazia. Então não foi só Pedro e João que Jesus levantou. Ele levantou mais homens. Mas aqui está falando de Pedro e João. Que chegava ali e aquele homem ali sentado, com certeza alguém levava ele até aquele lugar e sentava ele ali, ele ficava ali sentadinho ali, esperando entrar alguém ali para dar para ele uma esmola. Aquele dia ele não estava esperando uma cura. Aquele dia ele estava sentado ali, igreja do Senhor, esperando de receber alguma coisa material, que era o dinheiro. Tipo, se eu receber uma moeda aqui, receber um dinheiro, né? E já fica bom para mim. Mas aquele dia não era dia de bênção material. Aquele dia era dia de bênção espiritual, aleluia. Aquele dia era dia de cura. Aquele dia era dia de milagre naquele lugar. E ele estava ali achando que ele ganhou uma moeda, igreja do Senhor. Mas Deus tinha mais para ele, aleluia. E nessa noite Deus tem mais para você também. Nessa noite Deus tem mais para nós, igreja do Senhor, aleluia. E por isso então nós estamos aqui esperando no Senhor, porque Ele tem mais para nós. Então a Bíblia vai dizer então que esse homem estava ali esperando receber uma esmola. Olha o que disse a palavra de Deus. E Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, né, quando aquele homem estava ali, pedindo, esperando receber uma esmola, Pedro e João chegam e se aproximam dele. Aí ele disse: agora eu vou ter o que eu preciso, agora eu vou receber o que eu quero. E ficou ali, a hora que Pedro e João chegou até ele, o que diz a palavra. O qual vendo Pedro e João, aleluia, o qual vendo a Pedro e João e entrando no templo, aleluia, pediu que lhe desse uma esmola. Aleluia. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha que bênção do Senhor. Olha que coisa mais linda. Porque ele recebeu ali a cura. Ali ele levantou, ali ele pôde andar. Quanto tempo que ele nunca tinha andado. Ele nasceu coxo, nasceu aleijado e não andava. Os nervos tudo torfiado, né? Os ossos fracos, não conseguia ficar de pé e ficava ali esperando um dinheirinho. Mas Jesus não deu para ele o dinheiro. Jesus deu para ele condições de poder trabalhar e ter dinheiro. Porque a igreja do Senhor, nada melhor do que nós
ter a saúde. Porque se Deus dá saúde para nós, o resto nós conseguimos correr atrás. Então, em primeiro lugar é a fé e depois a saúde. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde, porque não vai poder comer o que quer, não vai poder, fazer nada com o dinheiro. Mas se ter saúde, vai ter o dinheiro, porque vai trabalhar e vai conseguir receber. E é o que Deus fez na vida daquele homem. Ele não podia ficar o resto da vida dele paralítico e esperando esmola ali, porque um dia um ia dar, outro dia o outro não ia dar porque não ia ter, e ele ia ficar ali esperando. Mas naquele dia, um ponto final no sofrimento daquele homem. Não precisava mais ele pedir esmola, porque Deus não tinha para ele uma esmola, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é rico de poder, Deus é rico de milagre. E Deus naquele momento chegou usando aqueles dois homens para chegar até aquele aleijado e falar com ele de uma autoridade muito forte, porque Deus, ele usava Pedro e João numa autoridade muito forte, porque aqueles dois homens, eles caminhavam junto, mas eles caminhavam no seu pensamento, a sua fé, no seu espírito. Eles não andavam junto, aleluia, para comunicar a vida alheia. Eles não andavam junto para murmurar, eles não andavam junto para fazer algo que entristecia a Deus, mas eles andavam junto, mas andavam temente a Deus. Com certeza eles estavam indo orar 3 horas da tarde. Vai saber se esse homem, esses dois homens não estavam em consagração até aquele horário. Vai saber se ele não estava indo ali dentro daquele templo chamado Formosa para poder entregar a sua consagração. Aleluia, Jesus. Porque o homem e a mulher de Deus, ele não pode ficar sem jejuar, porque o jejum é forte. Ele não pode ficar sem orar, porque a oração é forte. Ele não pode ficar desapercebido. Ele não pode ficar de qualquer maneira, de qualquer forma, porque a qualquer momento alguém pode chamar eles para orar. Alguém pode chamar para expulsar um espírito maligno. Alguém pode chamar para fazer uma visita no hospital. Alguém pode fazer uma pergunta para ele. Ele tem que estar preparado a todo momento. Aleluia. E naquele momento, então, aqueles dois homens abençoados, aleluia, Jesus, temente a Deus, preparado para a obra do Senhor, estava chegando naquele lugar e ali encontrava aquele pobre homem, aleluia. E de repente aquele homem viu e disse, ele pode ter pensado no seu coração, agora está chegando 2 homens aqui e eu vou pedir uma esmola. Mas aqueles 2 homens, igreja do Senhor, estavam trazendo para ele o nome de Jesus. Era uma cura, era uma libertação. Estava trazendo para ele ali um milagre, aleluia, Jesus, para acontecer na vida daquele homem desde o ventre da mãe. Aquele homem já tinha aquele problema e Deus estava naquele momento usando aqueles 2 vasos para chegar até ele, aleluia, e trazer para ele, aleluia, Jesus, aquilo que Deus colocou nas mãos daquele homem, que era a cura e a libertação. Bendito seja dado o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. E Deus, nesta noite, Ele tem para nós também um milagre, a vitória. Deus tem um livramento para nós. Deus tem um livramento para você. Deus, nesta noite, está livrando a sua família da passarinheira, da peste perniciosa. Nesta noite, Deus está livrando nossos filhos de um acidente. Nesta noite, Ele está livrando nosso filho, aleluia, Jesus, do laço do inimigo. Nesta noite, Ele está protegendo a minha família, a sua família. Ele está protegendo a igreja do Senhor. Nesta noite, Deus está, aleluia, Jesus, fitando os seus olhos em mim e você, a igreja do Senhor, aleluia, Jesus, e dizendo para nós, tome posse da vitória, porque a minha mão está estendida sobre você,
sobre a vida de Lázaro. E de repente a Bíblia vai dizer então que Lázaro estava debaixo de sepultura há 4 dias e já cheirava mal. E de repente Jesus chega até Marta, até Maria e disse para ela, aleluia, Marta, Marta, aleluia, Jesus, tira a pedra. Ela dizia, ah Senhor, mas já é 4 dias, já cheira mal, Senhor. Ele dizia, tira a pedra, Marta. Eu não te dito que se tu creres verás a glória de Deus, aleluia. E diz com aquela voz tão suave, Lázaro, saia para fora, aleluia. E naquele momento Lázaro saiu com vida, igreja do Senhor. E por que então, igreja, que nós não podemos receber o nosso milagre? Se o nosso Deus existe na nossa vida, se o nosso Deus existe na minha e na tua vida, igreja do Senhor, e por que não podemos receber o milagre? Ah, mas há tanto tempo, irmã, estourando, meu esposo não vem para a igreja, minha esposa não vem para a igreja, ela não me acompanha, ela não aceita a palavra de Deus. Tudo tem o tempo e o momento certo. Não é na tua hora, na hora de Deus, aleluia. Pois na tua hora ela vem hoje e sai amanhã. No teu momento ela chega aqui, batiza e nunca mais volta. Mas no tempo de Deus ela vem e ela permanece na casa do Senhor. Igreja, teve uma época que eu convidava meu esposo para ir na igreja. Ele não dava mínima. Eu comecei a orar e Deus me deu sabedoria. Não convida, deixa. Aleluia. Eu deixei. Meu esposo foi para onde ele quis. Ele fez tudo o que ele quis. E eu fiquei calada. Mas na hora certa, Deus chegou e falou, agora um ponto final no sofrimento da minha serva. Agora você vem para a minha presença. Não é da sua hora, mas é na minha hora. E naquele momento, meu esposo veio para a presença de Deus. Então, igreja, tudo é na hora de Deus. Aquele homem, ele estava ali, aleijado, até chegar o momento dele se deparar com 2 homens abençoados por Deus. E quando ele chegou até aqueles 2 homens, aquele dia o sofrimento dele acabou. Então tudo é a hora de Deus, tudo é o tempo de Deus. É só orar e confiar e deixar nas mãos do Pai, que o Pai vai saber o que faz, aleluia. Muitas das vezes nós não sabemos o que falamos, mas o nosso Pai, Ele sabe o que faz. Aleluia. Então naquele momento, aleluia, Jesus, que aquele homem estava ali, esperando uma esmola, ele recebeu um grande milagre. Porque Pedro e João falavam com Deus o tempo todo. Pedia para Deus autoridade o tempo todo. E nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo. Nós temos que ter um particular com o nosso Deus, igreja do Senhor. Que coisa linda orar às madrugadas, igreja, falar com Deus. Você sente Deus bem pertinho de você naquele momento. Você sente ali os anjos de Deus ali ao seu derredor. Ao meio do dia, igreja, o mundo, ele gira em torno do nosso lado. Ali, no mesmo instante que bate na nossa porta, a unção de Deus, de repente a tentação quer bater na porta da nossa casa também. Mas a madrugada é uma hora excelente para clamar o nosso Deus. Portanto, igreja do Senhor, Nicodemos quis falar com Deus de noite. Porque de dia, Jesus Cristo andava com a grande multidão. E Nicodemos não queria falar no meio da multidão, queria falar com Jesus de noite. Era uma hora excelente para falar com Jesus e fazer a pergunta para Jesus. E Jesus tinha as palavras certas para corresponder Nicodemos. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele tinha aquele momento para falar com Deus. Pedro e João também não é diferente. Ele tinha aquele momento de falar com Deus o tempo todo. E por isso então o Senhor Jesus, naquele momento, enviou 2 homens abençoados para poder tocar naquele homem e ele receber a cura e a libertação. Amém? Para que milagre mais grande do que esse, igreja? Para que milagre mais maravilhoso do que esse, o homem não poder andar e depois de uma hora para outra o homem começar a andar e saltar de alegria dentro de um
templo, aleluia, Jesus, porque Jesus está no templo, Jesus está na casa, aleluia, Jesus está aqui nesta noite. E por que não falar desse Deus Todo-Poderoso? Por que não falar do milagre? Pois Ele ressuscitou Lázaro, pois Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Ele curou a filha daquela mulher cananeia, aleluia. E por que Ele não vai fazer milagre na nossa vida? É um momento, aleluia, Jesus, de nós agradecer a Deus por nós ter vencido e feito esta campanha. Só de nós ter feito esta campanha já foi um grande milagre. Nós não quebrou, nós fizemos todos os dias certo, por obediência ao nosso Deus. Amém? Bendito seja dado o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, igreja do Senhor, por que Jesus fez esse milagre? Pensa bem, esse milagre que Jesus fez na vida daquele homem foi um milagre muito grande. Portanto, Vanilda Bordieri, ela tirou um louvor sobre a vida daquele coxo, sobre a vida daquele aleijado. O louvor fala o tempo todo sobre a vida daquele aleijado. Eu vou louvar um pedacinho dele, sem playback, porque não deu tempo de ensaiar. E o louvor disse assim: apenas sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado e uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido pra tocar esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está nesse lugar. Amém, igreja? Olha que coisa linda, né? Então Deus está nesse lugar, igreja. Deus está aqui para te dar o teu milagre, a tua vitória. Amém? Eu quero dizer para vocês, agora são 9 horas. Essas são as palavras.